Olá, seres vivos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você é assim como eu, talvez você já tenha gostado de alguma franquia, de alguma mídia, e você tenha gostado dela, como por exemplo algum livro que você leu, ou até mesmo um filme que você assistiu, ou até mesmo um jogo que você jogou. E bom, explorando essa ideia, hoje eu quero apresentar isso. Quero apresentar qual foi o primeiro que trouxe e o que popularizou, tanto do tema terror e dos seus subgêneros. E se você não entendeu mais ou menos essa ideia, vou te explicar de um jeito mais simples. Todo mundo sabe que a franquia God of War foi o primeiro jogo da franquia, que trouxe e apresentou os temas em gerais e tal. Mas todo mundo sabe que o segundo jogo foi aquele que popularizou, e basicamente apresentou mais ainda e popularizou basicamente a franquia. E bem, os gêneros que eu vou apresentar é basicamente o terror, que ele basicamente procura provocar medo e repulsa no público, o horror, que é basicamente semelhante ao terror, mas muitas vezes ele procura chocar e perturbar o público, como por exemplo em filmes gores, suspense, que basicamente concentra na criação de expectativas e intenção do público, psicológico, que basicamente trata de mexer com o seu mental, e horror cósmico, que basicamente trata de mexer com o desconhecido, entidades poderosas e tal. Nos outros temas eu vou falar mais pra frente, e outra coisa que eu quero falar também é que eu não vou dar tantos spoilers sobre as obras apresentadas. Lançado em 1818, Frankenstein Becher com certeza é um clássico da literatura do terror gótico. Teve outro lá que é o Castelo de Otondro, mas eu não considero bem muito ele, porque ele é mais um romance gótico. Enfim, Frankenstein basicamente conta a história de Victor Frankenstein, um jovem cientista obcecado pela ideia de criar vida a partir de partes de cadáveres. E bom, esse experimento fica na sua cabeça por um longo tempo, e ele decide pôr em prática. E bom, esse experimento, que mesmo que seja muito ousado, dá muito certo e é bem sucedido. Obviamente ele fica feliz ao decorrer do livro, mas ele percebe que sua criação é uma aberração. E o livro ele basicamente explora as consequências morais e emocionais das ações do Victor, mostrando que a ciência pode ser algo do bem que pode nos ajudar, mas pode ser algo do mal e que pode nos prejudicar. E basicamente Frankenstein é referenciado até os dias de hoje. Não é à toa que tem aquele filme lá, o Hotel Transilvânia, que vamos falar de Hotel Transilvânia falando dele, Drácula, de 1887, de Bram Stoker. Basicamente, Drácula é o maior marco da história, conhecido por todos como aquele branquelo pálido lá que chupa sangue e basicamente tem medo de alho, do sol, não pode ser expulso. Você conhece ele basicamente. Enfim, esse livro ele segue uma narrativa de Jonathan Pring, um advogado britânico que viaja para a Transilvânia para prestar serviços legais a um misterioso nobre chamado Conde Drácula, que ao decorrer da história ele descobre que não é uma pessoa normal, e sim um tipo de vampiro, um monstro aterrorizante nesse castelo medieval. É um marco bastante interessante, ele é referenciado até os dias de hoje por muitas animações, filmes e etc. Você conhece talvez esses dois aqui porque ele é bastante referenciado e popularizaram tantos temas, porque Frankenstein ele basicamente trouxe e Drácula popularizou. Lançado em 1845, O Corvo, de Edgar Allan Poe, é com certeza um clássico, que eu acho que vocês já têm ouvido falar. Ele é basicamente um poema, não um livro, mas teve umas adaptações para frente que meio que se tornou um livro. Enfim, uma curiosidade é que ele basicamente foi adaptado basicamente em especiais de terror / Halloween lá dos Simpsons, tendo o Homer como protagonista do poema e o Bart como Corvo. E para os curiosos de plantão, essa tradução é feita pela base da versão do Milton Amado. Enfim, o que se trata a história de O Corvo? Enfim, vamos lá. Essa poema feito pelo Edgar conta a história de um protagonista melancólico, que basicamente é visitado em uma noite chuvosa e terrível por um corvo muito estranho, que consegue falar, que a palavra que ele fala é basicamente nunca mais. E essa palavra meio que atormenta o psicológico do protagonista, e meio que essa história aborda o luto, a solidão e o desespero que o protagonista tem. Com certeza um dos maiores clássicos da literatura gótica e até mesmo da poesia macabra. Enfim, o próximo livro falando de psicologia e tal é nada mais nada menos do que Psicose, por Robert Roach, em 1959. Bom, esse livro eu vou falar um pouco mais lá pra frente, mas enfim, sem dar muitos spoilers, basicamente gira em torno de um misterioso motel dirigido por Norman Bates, com uma relação com uma mulher chamada Marlon Crane. Essa história basicamente ela explora basicamente o tema de obsessão psicológica e segredos perturbadores, uma obra que foi duradoura com sua marca, tendo em si que sua marca foi bastante registrada no clássico de literaturas e filmes. Guarde bem isso. E olha só, quem é vivo sempre aparece. Mais um conto de Edgar. Enfim, The Murders in the Rue Morgue, lançado em 1841,
apresenta uma história intrigante de um detetive amador chamado Sam Agostinho Dupin, que segue uma investigação de um duplo assassinato misterioso por incrível que pareça, na Rue Morgue, em Paris. O mesmo nome lá do livro. Enfim, o conto ele é basicamente frequentemente considerado o primeiro exemplo da literatura do detetive. Não é aquele que vai lá, procura, com uma lupa e sei lá o que, tipo Pique Scooby-Doo. Enfim, com uma trama cheia de pistas intrigantes e reviravoltas surpreendentes. E pelo que pareça, possui até mesmo um filme, que eu recomendo a você assistir, mesmo que ele seja meio velho e datado. Enfim, a próxima obra que popularizou o tema de suspense foi nada menos do que o livro de Stephen King, O Iluminado, de 1977, que vocês já devem conhecer o trabalho dele tanto pelo It, que eu lembro que eu fui ver o livro dele e era gigantesco, parecia uma bíblia. Mas enfim, vocês talvez conheçam o Iluminado por causa do filme. Here's Johnny! Mas antes de a gente começar falando do livro do Stephen King, eu tenho que falar de uma referência que foi muito importante para esse livro do Stephen King, que foi A Máscara da Morte Vermelha de Edgar Allan Poe. Olha que coincidência. Enfim, essa história basicamente conta de um príncipe próspero que se isola em um tipo de bunker por causa de uma doença terrível, uma peste na verdade chamada terrível, de morte vermelha, que devasta todo o reino. Enfim, para parar essa doença, ele promove um tipo de festa basicamente luxuosa, com máscaras e tal. Mas ao decorrer da história, essa morte que ele pensou que tinha evitado, sempre esteve ali. E basicamente vai devastando todo mundo que esteve lá. Isso que é o legal, porque eles nunca conseguiram evitar, porque a morte vermelha sempre esteve com eles lá. Enfim, agora retratando realmente da história de Stephen King, vamos lá. Bom, a história começa com Jack Torrance, sua esposa Wendy e seu filhinho Danny, que basicamente o Jack ele ganha basicamente um emprego, ele aceita um emprego de zelador no inverno lá no hotel Overlook. E basicamente nesse hotel, ele obviamente vai ser um zelador e vai ter algumas atrapalhadas lá no meio. Enfim, o seu filhinho Danny ele possui uma habilidade psíquicas e especiais, conhecido como brilho ou iluminado. Enfim, ao decorrer do livro, basicamente várias coisas sobrenaturais acontecem, tanto pelo Danny vendo isso e tal, e vendo a decadência dessa história, como o Jack, por exemplo, ficando louco e eventos sobrenaturais, isolamento de segredos e sombrios durante esse hotel no inverno, sendo com certeza um dos maiores marcos da literatura, que não é à toa que realmente recebeu até mesmo um filme que acho que todo mundo conhece, o Iluminado, tanto pelo filme, né? E basicamente falam que não é uma adaptação tão assim, não vamos dizer tão fiel, tipo, é um pouco fiel, mas não tanto, muda algumas partes, mas é interessante abordar. Eu não li ainda o livro, mas eu recomendo você ler. E olha só, você chegou bem longe, cara. Eu fico feliz por isso. Enfim, deixa eu acender essa vela e vamos continuar a nossa produção. Enfim, o próximo livro que eu quero falar é de Edgar Allan Poe, A Queda da Casa Rusher, lançado em 1839 na revista Butter's Intelligence Magazine, acho que é assim que se fala. Uma história que é interessante pelo que eu vi, eu não conheci, mas acho interessante isso que a gente vê coisas aqui que a gente nunca ouviu falar, que a gente descobre, fica curioso e quer ir atrás. E esse é o propósito do vídeo. Enfim, a história começa com um narrador sem nome que basicamente visita a casa do seu amigo Roderick Runcher. Olha a coincidência. A mansão basicamente é mergulhada em uma atmosfera sombria e assustadora. E o enredo ele aborda temas como, por exemplo, decadência, paranoia e doenças. Algo que é curioso de se ver. E basicamente a narrativa segue os eventos perturbadores que ocorrem na casa Runcher, enquanto a saúde mental do Roderick, infelizmente, e a própria casa entra em colapso. Algo que é interessante de ver. É uma história icônica do gênero gótico, do autor Edgar Allan Poe, e que eu vi que vai lançar uma série lá na Netflix com o mesmo nome. Já o próximo livro que eu vou comentar aqui de horror cósmico, que vocês devem até saber, é O Chamado de Cthulhu, lançado por H.P. Lovecraft, lançado em 1928 na revista Pippin Earth Tales, acho que é assim mais ou menos que se fala. Enfim, a história faz parte do universo mitológico do Cthulhu, criada pelo Lovecraft. Nossa, que coincidência. Ela gira basicamente em torno da busca de pistas sobre uma entidade cósmica chamada Cthulhu. Ele é tipo um povo assim tal, tipo Lula Molusco, imagina. Um Lula Molusco onipotente. Enfim, que despertou do seu sono profundo no oceano. Literalmente eu. A narrativa segue um investigador que tenta desvendar os segredos sombrios por trás da criatura ancestral que tem uma influência que
possui lá sobre uns cultos secretos chamado O Chamado de Cthulhu. Obviamente, o mesmo nome do livro, que é um dos trabalhos mais conhecidos do Lovecraft e que possui até mesmo um jogo, que eu não vou falar nesse vídeo, mas talvez eu fale lá no futuro, ou até comente ele no futuro. Outro livro que eu quero falar do Lovecraft, que eu acho interessante, é Nas Montanhas da Loucura, que foi concluída em 1931, mas posteriormente ela foi publicada em 1936. Enfim, a história apresenta um tipo de relato da expedição científica na Antártica que descobre evidências de uma antiga e avançada civilização alienígena, pique pirâmides, tá ligado? Olha que coincidência, guys. Conforme a equipe explora as ruínas nas montanhas geladas, eles encontram pistas perturbadoras e revelam um horror cósmico e tal, os aterrorizantes, que apresenta uma narrativa dentro de um conto onde um dos membros da expedição escreve seus documentos assim chamados Nas Montanhas da Loucura. Isso é um exemplo clássico do Lovecraft que explora os temas desconhecidos do horror cósmico e tal, uma obra icônica que contribui significativamente lá no universo do Cthulhu. Achei muito interessante essa geração, mas enfim, vamos ter que virar a página agora e vamos para a próxima geração, a geração dos filmes. Então, venha comigo e vamos para a próxima geração. E sejam bem-vindos à segunda geração. Mudamos até de cenário. Enfim, o primeiro filme de terror da história do cinema foi Le Mignon du Diable. É um filme mudo francês dirigido por Georges Méliès que foi lançado em 1896. Traduzindo basicamente o título é de A Casa do Diabo. Enfim, o filme basicamente considerado um dos primeiros filmes de terror da história do cinema. O enredo do filme envolve um mago que transforma uma caldeira ou um caldeirão em um demônio que aterroriza um castelo. É um curta-metragem que, com efeitos especiais pioneiros para a época, tem aproximadamente 3 minutos. Aquele tipo de filme que passa em faculdade para falar: olha, esse foi o primeiro filme de terror da história, galerinha. Mesmo que ele seja meio datado assim, meio velho, e tem até uns cortes meio seco, que até editor ele fica se coçando assim, falando, isso aqui tá errado. Foi um dos primeiros e eu acho muito interessante abordar ele. Outro que foi inspirado até por ele foi nada mais nada menos do que Nosferatu. Nosferatu, acho que você conhece ele, tanto porque você já teve ouvido falar o nome dele lá naquele episódio do Bob Esponja do Zé do Picadinho, onde que ele aparece. Eu acho incrível a aparição dele e eu gostava muito desse episódio por causa disso. Enfim, Nosferatu é uma obra-prima do cinema expressionista alemão dirigido por F.W. Murnau, desculpa se eu pronunciei errado, lançado em 1922. Ele é uma adaptação não autorizada do Drácula de Bram Stoker. Olha que coincidência, e é um enredo que gira em torno de um agente imobiliário que viaja para vender uma propriedade a um misterioso conde chamado Orlok, que é na verdade nada menos do que um vampiro. Oh meu Deus, eu não sabia! O filme é notável por ter uma atmosfera sombria e pelo icônico visual do vampiro Nosferatu, que com certeza todo mundo aqui conhece o Nosferatu. Eu acho muito engraçado ele, não é à toa que apareceu no Bob Esponja, eu acho engraçado visual e eu recomendo muito você assistir o filme. E mostra que, tipo, às vezes a gente tem que se arriscar, porque os caras se arriscaram a fazer o filme e foi uma obra-prima, tá ligado? E isso que eu acho muito interessante. Bem, o próximo filme que eu quero falar, que é o primeiro filme de horror psicológico, é O Gabinete do Dr. Kalergi, ou The Cabinet of Dr. Kalergi em inglês. Desculpa se eu pronunciei errado. É um filme expressionista alemão dirigido por Robert Wiener, que foi lançado em 1920. O filme é conhecido por seu estilo visual altamente estilizado, com cenários distorcidos e sombrios, tipo pique surrealismo, sabe? Com cenários distorcidos e tal, com um enredo que gira em torno de um jovem que se vê envolvido em mistérios sinistros relacionados a um médico chamado Dr. Caligari, que é um sonâmbulo que supostamente prevê o futuro. Uma obra icônica lá do cinema e tal, mudo, que explora temas de sanidade e autoridade, mas eu não curto muito esse filme, porque, tipo assim, igual o outro lá, que é A Casa do Diabo, assim, tal, ele é um filme curtinho pra você ver e falar, tá, legal, esse aqui é muito longo, e tipo, se você não é cara que faz faculdade de cinegrafia ou alguma coisa assim, você vai achar ele muito chato e vai largar ele nos 10 primeiros minutos do filme. Enfim, o próximo filme de horror psicológico é Psicose. Lembra que eu falei lá atrás lá sobre o livro? Então,
Eu acho que você já deve ter ouvido falar, Psycho, Psicose, mas você conhece esse filme talvez por uma cena, que é essa cena aqui que eu vou demonstrar pra vocês. E se você não reconhece, eu recomendo você assistir esse filme. Psycho ou Psicose, um filme dirigido por Alfred Hitchcock, que foi lançado em 1960, que tem um enredo que gira em torno de uma secretária que rouba dinheiro de seu empregador e decide se esconder em um motel remoto. Não pense besteira. Dirigido por um estranho e misterioso homem chamado Norman Bates, o filme é conhecido por seu impacto no gênero de horror psicológico e suspense, por suas reviravoltas surpreendentes, e é considerado um clássico do cinema. E tem uma das cenas mais famosas lá da história do cinema, que é a do chuveiro, que eu mostrei pra vocês, ou vocês já tenham visto por aí. Um filme que eu tenho um carinho imenso, que eu gosto bastante e fiquei feliz até de revisitar, mas tem umas continuações não muito boas. Mas eu recomendo você assistir o primeiro filme pra ver que foi ele que foi um dos filmes mais importantes do cinema. E olha só quem está aparecendo aqui de volta, Alfred Hitchcock. Enfim, lançado em 1954, Janela Discreta é um filme de suspense clássico que desenrola em torno de um fotógrafo incapacitado que, devido a uma perna quebrada, passa a maior parte do seu tempo observando seus vizinhos através de sua janela. Algo bem suspeito, mas fazer o que? É coisa do filme. Ele começa a suspeitar que um desses seus vizinhos cometeu um assassinato, o que desencadeia uma série de eventos intrigantes e misteriosos. O filme é conhecido pela sua habilidade em criar suspense e intenção através da observação e da imaginação do protagonista. Algo interessante que o Hitchcock consegue fazer muito bem, visto que ele fez isso muito bem dos seus maiores marcos, que é Psicose. Mas enfim, agora falando do que popularizou o tema de suspense e tal, Les Diabólicas ou As Diabólicas, dirigido por Henry George Closet, foi lançado em 1955. Desculpa se eu pronunciei o nome dele errado, eu não sei falar esses nomes complexos. Enfim, o filme é um tipo de suspense psicológico que pode causar um certo desconforto, que desenrola em torno de um internato e os relacionamentos complexos entre os personagens principais. Após um ato chocante, as duas mulheres envolvidas tentam esconder o que aconteceu, mas eventos misteriosos e perturbadores começam a se desenrolar no meio dessa história. Esse filme é bem conhecido por sua atmosfera sombria e reviravoltas surpreendentes, tornando-se um clássico do cinema suspense francês e blá blá blá, esses bagulho chato aí. Eu achei interessante esse filme, eu gostei até de assistir um pouquinho dele, e eu recomendaria você bastante assistir ele. Mesmo que ele seja bem velho assim, muito velho, eu recomendo você assistir um pouquinho dele. Agora falando do primeiro filme de horror cósmico, lançado em 1965, A Cor que Caiu do Espaço, que é uma adaptação lá do conto do H.P. Lovecraft. Enfim, a história basicamente gira em torno de um meteorito que cai na fazenda, que basicamente ocasiona eventos sobrenaturais e perturbadores que afetam a família que mora lá. E é interessante ver que no começo do filme todo mundo vê que tá todo mundo bem, todo mundo jóia e tal, e ao decorrer coisas perturbadoras e a família vai se decaindo, que esse meteoro se afeta. À medida que a cor estranha lá do meteorito começa a afetar tanto a paisagem e os ambientes locais, os segredos sombrios são revelados. O filme é um exemplo do gênero do horror cósmico, inspirado nas obras do Lovecraft, e é conhecido por sua atmosfera desconcertante e sinistra. E eu gosto bastante desse filme e é interessante se abordar porque mostra que, tipo, uma coisinha tão, sabe, tão desconhecida pode afetar tanto no nosso ambiente, no nosso planeta que a gente vive. E é interessante se abordar esse tema tanto nos livros do HP e tanto nesse filme, sabe? Uma coisa interessante é que esse filme também teve outra adaptação. E essa adaptação eu vou falar brevemente, que é basicamente a adaptação de 2020. E ela basicamente conta a mesma história, mas tipo como se fosse tipo um remake, assim, tipo com efeitos mais legais, cores e etc. Porque esse filme aí que eu tava falando de 1965, ele é bem antigo, ele era preto e branco ainda. E esse que eu tô falando agora sendo uma boa adaptação para o nosso dia de hoje. Enfim, Ali, o Oitavo Passageiro, lançado em 1979, é um filme clássico do gênero de ficção científica e terror. E ele é bem bizarro, tão bizarro que eu quero que você veja essa cena aqui. Enfim, a história desse filme é que uma tripulação de uma nave espacial comercial que, após receber um sinal de socorro de um planeta deserto, decide investigar. Eles começam a encontrar algo aterrorizante e desconhecido que começa a ameaçar suas vidas. O filme é bem conhecido pela sua atmosfera bem tensa e que deixa você até sonhar, tendo uma criatura icônica com um suspense tenso, tornando-se uma referência do cinema de
ficção científica e do horror, que com certeza você conhece bem, e que com certeza eu recomendo esse filme. Esse filme é muito bom, tendo como, por exemplo, o design irado do Alien, que, por coincidência, ele é o 8º passageiro. Olha que da hora. E o curioso é que uns filmes pra frente a gente descobre que o Alien tem um inimigo, que é o Predador. Enfim, eu recomendo você assistir a franquia. Filmes slashers é a categoria especial. E bom, o que se trata um filme slasher? Um filme slasher, ele basicamente se concentra em assassinos em série, que perseguem e matam suas vítimas de forma violenta e gráfica. Normalmente tem maracutaias aí no meio desse filme, blá blá blá. E o primeiro filme a apresentar isso foi nada mais nada menos do que Psicose. Pois é, Psicose. Eu fico até surpreso que Psicose foi o primeiro a apresentar esses elementos de slasher, que é o assassino gráfico, vilão mascarado e suspense, que ele apresenta muito bem isso. Como, por exemplo, o Norman, que ele assume diferentes identidades, excluindo a própria mãe dele, tornando-se um comportamento imprevisível e perturbador. Mesmo que Psicose, ele seja bem diferente dos tradicionais slashers, ele ainda assim trouxe um papel importante para a evolução e desempenho desse subgênero, que eu gosto bastante, mesmo que ele seja meio datado e bem chatinho e tal. E bem, agora falando do que pode ser realmente se considerar um filme slasher e que foi o pioneiro que trouxe e popularizou, foi nada mais nada menos que Halloween de 1978, dirigido por John Carpenter. Bom, o filme ele não foi, teve outro exatamente que foi primeiro que ele, mas ele popularizou bem mais do que o outro que eu vou falar lá na frente. Mas é um filme que eu tinha um pouco de preconceito, mas eu acho interessante você assisti-lo. A história começa basicamente com Michael Myers bem pequenininho, vendo que sua irmã está fazendo altas traquinagens com seu namorado em outubro. E bom, como era outubro, Halloween, ele decidiu basicamente fazer uma traquinagem. Em vez de escolher gostosura, escolheu travessura. E foi atrás da sua irmã fazer uma alta pegadinha. Colocando uma máscara de palhaço, foi assustar sua irmã com uma faca. Mas essa faca aí, acho que não era de brinquedo, guys. E aí aconteceu o que aconteceu. Enfim, ele vai pro manicômio. E assim, temos os dias atuais do filme. E bem, basicamente conta a história de Laurie Strode, a protagonista do filme, que é uma babá e tal, enfim. Ao decorrer do filme, basicamente a gente descobre que o Michael Myers, aquele que eu falei lá no começo, o assassino, ele basicamente consegue escapar do hospital psiquiatra e agora tá atacando terror em toda a cidade. Tendo em vista que ele tá aterrorizando alguns grupos de adolescentes, tendo em vista que a Laurie, ela literalmente é a principal, vamos dizer, presa, a principal oponente. Que basicamente é um filme icônico de terror, de slasher também, que gerou uma franquia não de sucesso, vou dizer assim. Não vou dizer de sucesso, porque tem uns filmes ali que mas antigamente eu tinha bastante preconceito com esse filme, mas agora eu tô tomando um gosto com ele. Mas também ele possui outros personagens, como por exemplo o Dr. Sam Loomis, que é o psiquiatra do Michael Myers, que apareceu várias vezes no filme, e também é ele que basicamente é um tipo de detetive que tá indo atrás do Michael Myers pra impedir dele fazer altas atrapalhadas nesse Halloween. E bom, Halloween é com certeza um filme bem marcante de slasher, ele que trouxe basicamente os adolescentes fazendo tchaca-tchaca, não ele, teve outro, que basicamente trouxe também que os adolescentes são meio burrinhos, e que tem um assassino mascarado, com uma máscara e tal, com uma faca, e que eles ficam fazendo altas atrapalhadas, os adolescentes e tal, e que todos vão morrer por causa que estão fazendo tchaca-tchaca, e é algo incrível ver esse filme novamente. Eu tinha um baita preconceito com ele, porque eu não gostava tanto dele, e uma coisa que eu gosto bastante desse filme é as cenas que o Michael ele meio que fica entre offices, assim, em segundo plano. Eu acho muito interessante essas cenas, porque, dá um aspecto e tal, muito interessante, e, sinceramente, esse filme é muito bom. Halloween, pra mim, era um filme que eu não gostava tanto. Eu preferia outro que eu vou falar aqui. Mas ele tem um marco muito importante, tanto para os filmes slashers e para outros filmes. Não é à toa que a maioria tem, um apego muito emocional por ele, e com certeza eu gosto bastante. E bom, o próximo filme que eu vou falar, ele é bem importante também, eu não posso deixar ele bem de fora, que é O Massacre da Serra Elétrica, de 1974, de Tobe Hooper. Bom, ele é um filme bem bizarro e bem icônico do gênero do estilo brutal e assustador do filme slash. Enfim, ele basicamente conta a história de que os jovens eles iam acampar e ir estrada fora, viajar e se divertir como
fazem lá os jovens na adolescência e tal. Mas meio que algo dá errado e também eles ficam bem distante da cidade. E isso é bem incomodante porque eles ficam muito distantes. E também eles encontram pessoas nada um pouco agradáveis. E quando eu falo nada agradáveis, é nada agradáveis mesmo. Eu gosto bastante das áreas rurais que possui esse filme, que eu acho que são uma das minhas partes favoritas que é apresentadas nesse filme. Mas também outra coisa que foi apresentada nesse filme também foi os adolescentes burrinhos que apresentam, vão lá, ouvem um barulho estranho, falam, por que eu não vou? E nada mais, nada menos aparece, bam, um assassino para matá-los e transforma eles em esqueletos, em sei lá o que, joga no Vasco. E é isso aí. Outra coisa também que eu gosto também é o Leatherface, tendo também a clássica motosserra dele. Com certeza tendo uma atmosfera sombria que mostra basicamente tanto os canibais e o próprio Leatherface, a família canibal indo atrás de cada um dos jovens, matando cada um e vendo os desesperos deles a cada tempo que se passa, basicamente as horas que se passam, mostrando que cada um está morrendo e morrendo, e também tendo aquela clássica cena do jantar. E mais uma curiosidade legal é que essa cena foi referenciada lá no Resident Evil 7. E bem, Massacre da Serra Elétrica com certeza foi um marco também para a cultura pop. Também teve até um jogo inspirado que foi Stay Out of the House. Eu sinto que Stay Out teve um pouquinho de inspiração assim do filme e tal, não muito, mas talvez eu fale desse jogo no futuro. E desculpa se eu enrolei muito na categoria de filmes slasher, é porque eu tenho um carinho imenso por esses filmes. E também, mesmo que eles sejam meio toscos, eu gosto bastante dele porque eles marcaram minha infância. Enfim, Massacre da Serra Elétrica não teve uma franquia tão muito boa, sendo só o primeiro filme, acho que o melhor da franquia. E com certeza eu vou guardar ele muito no meu coraçãozinho, porque pra mim, ele é um dos melhores filmes slash. Essa geração foi muito interessante, mas agora vamos trocar o filme. Traga comida, chame o zelador para limpar, tire o unicórnio da sala e basicamente tire também o cara estranho que tá aí no canto, porque agora vamos para a última geração. E o primeiro jogo que eu vou comentar aqui é Haunted House, lançado em 1982. Ele é basicamente um jogo que envolve exploração assombrada em uma mansão. Sim, essa é uma mansão que você basicamente deve fugir de fantasmas, inimigos e tal, enquanto busca por um tesouro. Basicamente quase não tem história, é uma história bem simples, tá ligado? Mas esse aqui é principalmente focado na jogabilidade e na atmosfera assustadora. Que de assustadora não tem porra nenhuma. Bom, agora indo para um jogo que realmente pode assustar. Alone in the Dark de 1992 é com certeza um clássico que basicamente se passa em uma mansão mal assombrada, onde que um detetive investiga eventos misteriosos, enfrenta criaturas sobrenaturais. Uau, que base incrível! E basicamente ele foi uma base dos jogos de terror. E basicamente ao decorrer da história você descobre e desvenda segredos sinistros. E, bom, falando sobre o pai dos jogos de terror, ele realmente carrega esse título que basicamente ele criou a base da maioria dos jogos de terror, que, ai, pega a cartinha, abre portinha, ai, tem um bichinho te perseguindo, agora você vai ter que, sei lá, destrancar uma porta com 50 trancas. E basicamente é isso aí, ele basicamente interpretou e ele foi um dos pioneiros a popularizar os jogos de terror. E o primeiro jogo de horror psicológico foi Sweet Home, ou Doce Lar para os mais chegados, lançado em 1989, é um RPG que segue um grupo de exploradores que entram em uma mansão abandonada para documentar uma história. Lembra algum jogo você? Não sei, enfim. Conforme a história avança, basicamente eles descobrem segredos obscuros, aterrorizantes e tal. Ele tem alguns elementos de horror psicológico, mas ele é bem mais considerado outro tipo de jogo, que é um jogo mais survival horror, que eu vou falar um pouco mais lá pra frente, já dando spoiler. Mas agora falando realmente um jogo que é de horror psicológico, Silent Hill. Silent Hill, lançado em 1999, com certeza é um clássico que você já tenha jogado, que basicamente conta a história de Henry Mason, um pai que está à procura da sua filha Cheryl, que basicamente está na cidade de Silent Hill, uma cidade bem assustadora, que pode se considerar até mesmo sendo quase a protagonista do jogo, e basicamente ela se ambienta em todos os locais, lugares sujos, grotescos e aterrorizantes, como hotéis, cidades nevoadas e em metrôs.
Bem, eu acho que o show das de todo mundo aqui é o Silent Hill 2, que pra mim é um dos melhores da franquia e que me apresentou a franquia, e eu tenho um carinho imenso por esse jogo e também eu vou fazer um vídeo futuro falando sobre ele. Silent Hill é uma franquia incrível, mas que infelizmente tem alguns jogos que não são tão aquelas coisas, mas eu tenho um certo gosto por eles. É um jogo incrível que se ambienta na cidade, que é simplesmente sensacional e que foi um marco para todos os jogos de horror psicológico. Mas outro que eu não posso deixar de fora é Clock Tower. Clock Tower, lançado em 1995 para o Super Nintendo. Teve o Silent Hill também, que eu esqueci de falar que ele foi lançado no PlayStation 1. Enfim, Clock Tower basicamente acompanha a história de Jennifer Simpson, não do desenho, tá? Enfim, que basicamente está preso em uma mansão assombrada e tal, e é perseguido por um cara com uma tesoura gigante que quer jogar pedra, papel, tesoura com ela. Algo bem assustador. E ao decorrer você vai descobrindo a história e tentando sobreviver a várias catástrofes lá. E basicamente Clock Tower ele foi o primeiro jogo, não o primeiro obviamente, mas ele foi bem antes a apresentar esse gênero de horror psicológico antes do Silent Hill, que o Silent Hill ele meio que executou de uma maneira bem melhor que o Clock Tower, eu acho, e basicamente ficou bem mais popular que o próprio Clock Tower. E bom, igual Massacre da Serra Elétrica, Clock Tower também teve uma grande importância para os jogos de horror psicológico, e eu não posso deixar ele fora desse vídeo. Myst, lançado em 1993, é um jogo que eu acho que poucas pessoas conhecem ou já ouviram falar, mas acho interessante abordar. Bom, Myst basicamente conta a história que você é um personagem que está em uma ilha isolada e basicamente tem que explorar esse ambiente e resolver quebra-cabeças. Mas, ao longo da medida que você vai progredindo, basicamente você vai desenrolando uma história antiga sobre a ilha e basicamente as pessoas que viviam nessa ilha. E eu acho bem interessante que esse jogo é nada mais nada menos do que de point and click. Um exemplo aqui de jogo de point and click é o próprio Five Nights at Freddy's. Acho que do 1 até o Semi Cost Night é basicamente todos são de point and click, onde você clica e basicamente acontece ao clicar em algumas coisas na tela e tal. E pelo que eu vi, basicamente Myst teve outras versões, tipo remakes e tal, e que eu achei interessante abordar esse jogo aqui, porque era um jogo que me trouxe muito interesse, que talvez eu traga algum dia aí no canal, e explorando basicamente o suspense, tipo, ui, o que acontece, tipo, se eu abrir essa porta, ou, o que acontece se eu descer nesse elevador. Myst é um jogo que eu recomendo você jogar. Heavy Rain é o próximo jogo que basicamente popularizou o tema de suspense. Eu já tinha ouvido falar dele quando eu era bem pequeno e eu achei bem interessante. Basicamente conta a história de que um protagonista, a pele que estamos jogando agora, é basicamente de um pai que tem 2 filhos, uma esposa, que ele é um artista, guys. Olha que incrível! Deixa like no vídeo, que não custa nada. E basicamente ele tem 2 filhos que ele ama bastante, e dá pra ver muito que ele ama os filhos dele. Isso é muito feliz, mas algo trágico acontece. Um dos seus filhos aparentemente é morto, e o outro, basicamente, é pego por um cara que quer fazer agora um pique jogos mortais. You wanna play a little game? E agora, o protagonista tem que se virar e tentar salvar o seu filho. Heavy Rain é basicamente centrada nas escolhas de nós, o jogador, e nas consequências que vai basicamente influenciar ao decorrer dessa história. Um jogo de suspense que é muito interessante e que eu recomendo você bastante jogar. É um jogo muito interessante. Esse jogo é bem desconhecido, mas vou comentá-lo. The Heart of the Shadows, que foi lançado em 1989, pode se considerar um jogo de horror cósmico a uma certa medida. Embora tenha fontes e influências de conto de Arthur Conan Doyle, que é esses bagulho chato, basicamente. Basicamente incorpora elementos de horror cósmico ao explorar eventos misteriosos e sobrenaturais que vão além da compreensão humana. O jogo basicamente ele cria uma atmosfera de terror e inquietação, onde os jogadores se deparam com forças e acontecimentos que desafiam a própria compreensão nossa, características comuns em obras e mídias de horror cósmico. Bom, agora falando de um jogo que eu acho que realmente pode se considerar um jogo de horror cósmico, Eternal Darkness, lançado em 2002, é basicamente um jogo que, na sua época, ele não era muito famoso, mas ultimamente ele é bem famoso assim tal. Enfim, Eternal Darkness basicamente gira em torno de vários personagens que ao longo de diferentes períodos históricos
todos conectados a um livro. À medida que a gente vai jogando, a gente vai avançando na história, a gente é confrontado por eventos sobrenaturais e a perda gradual da sanidade. Uma mecânica muito interessante e que eu gosto bastante, que acontece várias coisas. Outra coisa interessante a se abordar é que tem tipo uma citação de algum conto, algum poema do Edgar Allan Poe, que eu não sei qual é, mas tá aí na tela. Eternal Darkness com certeza é um jogo bem subestimado e que basicamente ele explora esse tema de horror cósmico e a sanidade, que é algo que eu acho muito interessante nesse jogo. Infelizmente, na época do seu lançamento, ele infelizmente não foi tão reconhecido assim. Bom, a próxima categoria especial é Survival Horror, que basicamente é uma combinação de elementos de terror e jogos de sobrevivência, que geralmente com uma jogabilidade que limita de recursos e faz a sobrevivência dos personagens. Basicamente isso pode semelhar muito a Alone in the Dark, e realmente, Alone in the Dark pode parecer realmente o primeiro jogo de Survival Horror, mas na verdade teve outro que é bem muito antes que ele, que foi Sweet Home. Pois é, Sweet Home meio que explora, tipo, uma mansão assombrada com monstros e tal, tipo o primeiro Resident Evil, que também tem esses aspectos e tal, de tem monstrinho e tal, mas é bem mais ilimitado. Mas agora realmente falando do Resident Evil. Lançado pela Capcom em 1996, Resident Evil apresenta a história de nada mais nada menos que Chris Redfield, que todo mundo deu Chris, Juliana Valentina, Barry do meme do The Flash, Rebequinha Chamuscada e Alberto Wesker, e esses são o quinteto fantástico. A história do primeiro jogo de Resident Evil, acho que quem já jogou a franquia já deve conhecer, mas é mais ou menos assim, que basicamente começa com o desaparecimento dos membros da equipe das forças especiais lá da polícia, que basicamente são perseguidos pelos monstros e basicamente eles têm que se isolar em uma mansão. E nessa mansão acontece altas trapalhadas, como nada mais nada menos do que, oh meu Deus, tem zumbi. Assim como eu, talvez vocês já tenham conhecido a franquia pelo Resident Evil 4, que eu acho que é o mais marcante de todos da franquia. Eu acho que é o que eu mais gosto. E basicamente ele é legal, tá ligado? Eu gosto muito da atmosfera dele e tal. E eu acho que o Resident Evil 1, ele tem um marco muito importante. Não só porque ele apresentou muito bem esse gênero de survival horror e basicamente popularizou tanto esse gênero que inspirou diversos outros jogos. E bem, mesmo que a franquia Resident Evil teve um declínio lá atrás, ela está se revivendo nos dias atuais. Nossa senhora, chegamos até o final do vídeo. E obrigado se você assistiu até aqui. Eu quero agradecer ao meu amigo Eremita, que me ajudou muito nesse vídeo. Por exemplo, ele me mandou ele mandou um documento gigantesco do que eu tinha que falar nos jogos de terror e me ajudou em alguns filmes de terror. E também, se você quiser conhecer mais sobre o horror cósmico, eu recomendo um vídeo da Reply, que é esse aqui, que está aparecendo em algum lugar. O canal chamado Piuí, que ele basicamente fala sobre filmes e tal. A maioria dos filmes que eu comentei tá lá no canal deles. E o canal JJ, que também ele aborda jogos antigos e tal. E se você quiser ver, veja. Enfim, obrigado a todos que viram até aqui e até a próxima. DJ